vou ver se salvou lá, que aí eu consigo montar o clipe. Mas então, você conseguiu entender que a pergunta, a resposta é a segunda alternativa? Eu ainda tô um pouco em dúvida nisso, porque Certo. Eu vou ah, explicar melhor, você vai entender. entendi. É porque a 2 quando eu li, eu entendi que esses são idênticos, é o que está identificando o tipo de elemento químico. Por exemplo, Então, idêntico, quando a gente fala idêntico, a gente está falando exatamente o mesmo tipo de átomo. Por exemplo, um átomo de hélio é igual a um átomo sim. de hélio, entendeu? Uhum. Eles têm mesma massa, mesmo número de prótons e mesmo número de nêutrons. E elétrons também. Quando a gente considera que esses elementos eles são neutros, ou seja, eles não perderam elétrons, entendeu? Não tem maior número de nêutrons, entendeu? Eles não são isótopos nem isóbaros, é mais ou menos isso. Mas, entendi. Mas aquele outro lá aquele que você tinha falado na outra aula, carbono 14, Sim, ele é um que o isótopo. sim, Ele é diferente do carbono 12. sim. Só que ele é diferente por número de massa, não é? Exatamente. Eles E têm o aí tá mesmo dizendo que número é de por número de prótons. massa que eles são idênticos. Oi? Então, e aí tá falando que eles são idênticos em massa. E no carbono 14 eles são do mesmo tipo de elemento que o carbono. Então, Só por que eles isso que têm. eles são diferentes, entendeu? Porque você tem os isótopos. Você tem o mesmo número de você tem o mesmo número, não, na verdade o carbono 14 ele tem massa diferente, porque ele tem dois Sim, prótons a mais, entendeu? entendi. Então, por exemplo, eu falei pra você, hidrogênio, deutério e trítio, né? O hidrogênio tem massa 1, o deutério tem massa 2 e o trítio tem massa 3. O trítio ele tem um próton e um elétron, e o deutério tem dois prótons e um elétron, entendeu? Sim. Então, Aham. eles são o mesmo elemento químico, hidrogênio, mas eles possuem propriedades diferentes. Os outros dois são radioativos. O primeiro não. O hidrogênio não é radioativo, entendeu? Entendi. Então dizer que são os mesmos elementos químicos tem o mesmo nome? Não, eles têm o mesmo nome, mas eles são diferentes. Mesmo nome porque eles são hidrogênio, mas eles têm diferentes propriedades químicas, vamos dizer assim, entendeu? Entendi. Então eles vão ser idênticos quando tem a mesma massa. Não, eles são Não? idênticos quando eles têm o mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons e mesmo número de nêutrons. Ah, ok, tá certo. Conseguiu compreender agora? Aham, Pronto. entendi. Por que aquela alternativa que você falou tá errada? Por quê? A terceira, no caso. Porque quando você pode ter elementos que têm a mesmo número de massa, mas eles têm número de prótons diferentes. Entendeu? Entendi. É como essa premissa, a segunda alternativa, a premissa de Dalton, ela está correta por quê? Porque o mesmo elemento ele é exatamente igual ao outro. Eles têm as mesmas características: prótons, nêutrons e elétrons. Entendeu? Ah, ok. Pronto. Então deixa eu ocupar o tempo aqui. Deixa eu colocar aqui para apresentar de novo. E aí a gente vai continuando. Inclusive essa daqui é diferente da que eu mandei para você. Então, o Dalton ele considerava os átomos indivisíveis, né? Indestrutíveis. E ele chamou o modelo dele da bola de bilhar. Ou seja, era uma bola maciça e que não tinha carga elétrica, Uhum. nem nada disso, né? Ela não tinha Sim. carga, ela era indivisível. Aqui são os postulados dele, ó. Você pode ver aqui, ó. Combinação de átomos de dois ou mais elementos que se unem entre si, originando novas substâncias. Isso está correto. As reações químicas acontecem para se formar novas substâncias através da combinação dos átomos. As substâncias são formadas pela combinação de elementos, não proporção de números inteiros. Não. A gente pode também ter combinação com números fracionários. E isso, por incrível que pareça, é o que mais acontece. Por exemplo, Ah, ok. a questão da atividade experimental. Aqui é como foi detectado a matéria, o elemento, os elementos, né, como Demócrito ele chamou o elétron. Aqui a gente tem a natureza elétrica da matéria. Hum, a gente tem agora o modelo Então de Thomson, aquele né? slide lá era, Oi? aquele slide lá era uma pergunta mesmo? Quando tava falando da proporção, dos números inteiros? Deixa eu ver. Você está falando onde? Que o Dalton, a lei de Dalton diz, eu acho que era. Não, o Dalton diz, eu já não me lembro muito bem, eu acho que era antes desse. Certo. Não, era antes. O senhor passou rapidinho, muito rapidinho. Certo.
Ah, é isso. De É acordo com esse? o dado, é isso aí. Sim. Essas duas coisas são. Tá perguntando. Não, é a afirmação aqui. Não entendi. Você Então, perguntou. mas é que você disse que não é número inteiro, pode ser também por número fracionário. Sim, por exemplo, deixa eu explicar agora pra você. Deixa eu parar a apresentação aqui. Eu vou Ok, tá abrir. bom. Eu vou abrir lá no. Naquele lá o. Deixa eu ver. Nossa, cadê? Deixa eu abrir aqui. Eu acho que porque o Paint, se eu for colocar, vai acabar com tudo aqui. É. Vamos lá. A tela inteira. Pronto. A gente tem aqui, ó. Deixa eu procurar aqui desenho. Uhum. Deixa eu ver aqui. Não é isso que eu quero. Puxa. Deixa eu. Pronto. Pronto. A gente tem aqui, veja. Na, né? Mais Cl Uhum. é igual a Na Cl, né? Esse NaCl é o cloreto de sódio, sal de cozinha, né? Cloreto de sódio, sal de Sim, cozinha, correto? A gente precisa de um, correto. e no Uhum. caso aqui eles são íons, né? Vamos dizer que eles estão dissolvidos em água. O que acontece? A gente tem um sódio para um cloreto, correto? Sim, Ok. correto. Aqui eu sei que a proporção é um, né? Eu tenho uma quantidade desse material aqui. Tá conseguindo Sim, compreender? Pronto. Agora é o seguinte, se eu tenho 1,2 mais 1,2, se eu somar meio mais meio, eu formo 1, correto? correto. Pronto. Acho que, peraí. Vamos lá. Correto, sim, correto. Sim, 1/2 mais 1/2 é igual a 1. Você, por exemplo, você está somando, você pega 1, inverte, multiplica e depois você acha a unidade aqui, né? Mas por exemplo, o NCl, o NaCl, né? Sim. Um, só tem um N no caso. E ali antes está falando que Não, tem um meio. Não? Na é o elemento sódio, Na, Na, sim. sódio, mais cloreto é igual a cloreto de sódio. Essa é a fórmula mínima do cloreto de sódio, né? Sim. Cloreto de sódio, é isso aqui. Se eu somar, isso quando a gente fala aqui coeficiente, a gente está falando um mol. Eu vou explicar depois o que significa. Se eu somar meio mol, ou então meia quantidade de sódio, mais Hum. meia quantidade de cloreto, eu vou obter um cloreto de sódio. Uma quantidade de cloreto de sódio. Por quê? Porque eu estou fazendo a combinação de dois elementos diferentes, só que com uma proporção fracionada. Aqui não são números inteiros. Você consegue ver isso aqui? Eu consigo. Eu entendi que o e-mail, mas o e-mail é igual a um, sim. Só Então, que NaCl não quer dizer que tem um Na e um Cl. sim. Então, antes está falando que tem um e meio Na. Como é que isso pode continuar sendo um N? Um e meio não é igual a um Na, entendeu? É isso que Então, vamos lá. tá certo. Realmente você está correto. Eu acho que eu fiz alguma bobagem aqui. Vamos lá. Pronto. Você tem que levar em consideração. Você está certo, é isso mesmo.
Vamos lá, então deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Eu tenho. Vamos lá, deixa eu ver. Três sobre dois. Aqui tem que dar 3 sobre 2. Nesse caso eu acho que você não tem como fazer isso, mas deixa eu ver aqui. Três sobre 2 mais 3 sobre 2. Deixa eu procurar outra reação aqui. Peraí. Uhum. Vou pegar um exemplo que seja. Peraí. Não é reação, é equação. Pronto, eu vou colocar aqui para você ver aqui, ó. Peraí. Ok. Esse aqui é um site que eu utilizo para justamente fazer esse tipo de, como você falou, balanceamento, né? Uhum. Por exemplo, vamos lá aqui. Balance. Aqui. Vamos lá, NA. Vamos lá. NA. CNA. Vai ser outro mesmo? Ah, tá. Ok. Pronto. Se eu colocar aqui. Sim, pronto, agora entendi. Por exemplo, você tem aqui o coeficiente. Acho que você tá conseguindo ver. Pronto. Aham, tô conseguindo. Pronto. A reação é essa aqui, ó. Hidróxido de sódio, que é uma base, mais um cloreto, ácido clorídrico, que é um ácido, vai formar NaCl, que é o sal, mais água, Sal e né? água. Então, o que você me perguntou é se pode existir uma reação fracionada. Todos eles aqui, eles estão 1 para 1, né? Tá vendo Uhum. aqui 1 para 1, não é isso? Se eu Como dividir assim todo, pra um? Eu não entendi. O que que é por isso? exemplo, a proporção aqui, um sódio para um cloreto é igual a um cloreto de sódio. Isso se chama Ah, proporção, entendeu? entendi. A equação química ela trabalha com proporção. Um é o coeficiente que você está usando para aquele elemento, para um, que é o, por exemplo, um sódio para um cloreto, vai formar um cloreto de sódio. Vamos dizer assim, entendeu? Você Entendi. não foge essa regra. Então, Dalton ele acreditava que isso aqui seria impossível utilizar número fracionado. Mas se você utilizar isso aqui, ó, por exemplo, como eu havia falado para você, 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Você tá escrevendo isso em algum lugar? Eu não tô vendo. Eu vou lhe mostrar. 1 Ah, sobre tá 2. bom, tá bom. Considere como se fosse aquilo que eu tava falando. Por exemplo, a gente tem aqui. Deixa eu apagar aqui. Ok. Você viu que a equação ela estava balanceada, né? 1 Na mais 1 Cl, né? Para dar
1 NaCl. Correto? Não, o Cl não é Cl. Eu acho que o Cl não é Cl2. Não, é Cl só. É um cloreto Só só. Cl. É pra. Ah, ok, tá bom. Certo? Uhum. Então, Pronto. um Na mais um Cl igual Pronto. NaCl. A proporção aqui é um sódio para um cloreto, né? Sim, Para dar um cloreto de sódio. entendi. Você estava certo. Realmente eu tinha errado eu tinha errado a proporção. Agora, se eu colocar meio sódio mais meio Cl, Uhum. eu vou ter meio NaCl. A proporção está mantida, não está? Tá, eu acho que sim. Tá. Parece. Por Eu acho. quê? Porque Parece eu que tenho sim. um sódio desse lado. Vamos lá. Eu tenho um Uhum. sódio desse lado aqui. Desse lado aqui. Eu tenho um Sim. sódio desse lado. Meio 1/2. E um sódio desse outro lado aqui. Né? Mais um Aham. cloreto. Eu tenho meio de cloreto. E do outro lado eu tenho um cloreto também do outro meio. Então a proporção está Sim. mantida. Percebeu agora que você consegue fazer. Você consegue fazer elementos com proporções fracionadas? Percebi. Pronto. E você pode brincar à vontade. Você pode pegar essa Peraí, equação. mas tem uma coisa. Sim. Como. É, peraí. Parece que você só pegou e dividiu ao meio. Então, a Então, mas proporção. veja, eu estou usando um inteiro, né? Eu estou Sim. usando um Uhum. inteiro. Eu posso usar também metade desse inteiro. Eu posso usar 1/2. Ah, Posso ou não posso? pode. Então, se eu quisesse pesar, vamos lá, eu vou pesar uma, vamos dizer, uma substância e aí eu quero usar metade. Eu posso usar metade. Entendeu? Vai continuar lá. Eu poderia usar 3/2 mais 3/2 é igual a 3/2. 10/12 mais 10/12 é igual a 10/12. Ou seja, a fração, o coeficiente aqui não importa. O que importa é que você mantenha a proporção, entendeu? Que a proporção ela esteja definida. Por exemplo, 1 para 1 significa que um desse é igual a outro desse. E como eu vou falar depois, na questão de reação química e estequiometria, quando a gente está trabalhando com proporção, se você muda a proporção, você começa a trabalhar com reagente limitante. Aí já é outra questão, entendeu? O reagente limitante é depois de Dalton, muito depois, entendeu? Já é um outro Sim. assunto, e aí a gente vai dar continuidade à questão do assunto do pudim de passas agora, né? Inclusive acho que a gente já está um pouco atrasado para a física, mas enfim. Você conseguiu compreender que a questão da proporção não precisa ser necessariamente o número inteiro? Entendi. Pronto, Peraí. certo. Sim. Eu sei que muita cara de palminha perguntar de novo isso. Não, pode Mas, perguntar, assim, eu quero que você entenda, e sim, se você não conseguiu compreender, eu tento reformular e aí eu explico melhor, entendeu? Porque assim, tá o que bom. importa é que você não saia daqui com essa dúvida, entendeu? Você consiga sanar essa dúvida. Porque Eu quero assim, confirmar uma coisa. Na veja, 2 é porque então. muitos professores eles levam só em consideração passar o conteúdo sem explicar o porquê, a razão, entendeu? Mas vamos lá, Ah, qual é a uhum. pergunta? Na 2 lá, que tá verdadeiro, então é certo falar que os elementos químicos eles são idênticos em massa e quando tem a mesma massa, todas as outras As outras propriedades, propriedades. né? Que a gente ainda não viu Massa, todas, a gente só viu três. A três. massa, prótons e elétrons, né? Aí a gente Então ainda nem quando chegou no elétrons propriamente dito. então quando eles forem isótopos, isótonos, isóbaros, eles são os mesmos, é isso? Não, eles são diferentes. Ué, eu- agora eu fiquei mais confuso ainda. É Vamos lá, porque eu vou explicar. O tá que bom. é um isótopo? O mesmo número atômico e massa diferente. Sim, eles têm números de prótons, eles Mesmo têm número de números de prótons. nêutrons diferentes, não é isso? Isso. Uhum. Pronto. Isóbaros, eles têm a mesma massa. Mesma massa.
Sim, tem a mesma massa. Mas não necessariamente eles têm a mesma massa, eles têm o mesmo número de prótons. Entendeu? Sim. Isso eu vou explicar depois. Tem nos slides que eu te mandei, você vai conseguir entender. Isso aí a gente vai chegar lá depois na próxima aula. Por que eu adiantei? Porque eu precisava falar a respeito, né? Para você poder compreender. Porque só começar com modelos atômicos você não ia compreender o assunto seguinte, entendeu? Então veja só. Entendi. Os isótonos é o mesmo número de nêutrons, mas não necessariamente eles têm o mesmo número de prótons, entendeu? Naquele PowerPoint que eu lhe mandei, tem umas explicaçõezinhas, eu vou lhe mostrar depois. Então, você conseguiu compreender? Por exemplo, ele não pode, o átomo para ser exatamente igual ao outro, ele tem que ser exatamente igual, ele não pode ter nenhuma diferenciação, ele não pode ser isótopo, ele não pode ser isótono, ele não pode ser isóbaro, entendeu? Ou seja, um átomo de hélio, ele sempre necessariamente... Oi? Se ele for igual ao outro, então, ele tem que, para ser igual ao outro, ele tem que ter a mesma massa, a mesma... Todas aquelas características que a gente já estudou. Por exemplo, você está com a tabela periódica aí? Abra a tabela aí, por favor. Não, eu vou abrir a tabela aqui para você entender. Deixa eu... Tá bom, ok. Vamos lá. Mas mesmo assim, eu acho estranho poder ser possível todas as propriedades químicas comum ter, sem comum essas coisas. Porque Sim, eu concordo com você. quando podem ser isótopos, eles não podem ter o mesmo número de massa. Não, os isótopos, Assim. eles... Veja, você está confundindo. Eu entendo. É o seguinte, vamos lá. O que eu falei naquela aula... É muita coisa. Não, Entendi. veja só, é por isso que quando eu falo pra você, por exemplo, você fazer um mapa mental, porque aí você consegue organizar os pontos, entendeu? Você consegue definir os pontos e aí você consegue separar uma coisa da outra, vamos dizer assim. Eu vou te explicar, veja só. O átomo de hidrogênio... Você está conseguindo visualizar a tabela? Eita, o cachorro tá latindo aí. Consigo, sim. Tá conseguindo visualizar a tabela, né? Vamos lá. Desculpa aqui os barulhos, Não tem problema. Vamos Sim. lá. O hidrogênio, veja só, esse hidrogênio aqui. Todo átomo de hidrogênio, na tabela periódica, é como eu falei para você, é uma soma de todas as porcentagens presentes no universo, né? Que os químicos e os físicos fizeram, catalogaram, de todos os isótopos. Ou seja, aqui é uma média. Mas considere como se não existissem outros isótopos. Entendeu? Considere como se não existissem outros isótopos. Que ele é um elemento neutro. Todos eles que estão na tabela periódica são elementos neutros. Eles não têm excesso de nêutrons, excesso de elétrons, mais número de elétrons, nem número de prótons. Eles contêm a mesma quantidade exata de prótons, mesma quantidade exata de nêutrons e elétrons, certo? Considere assim, na tabela periódica é dessa forma. Lembra que eu falei para você que se a gente fosse pegar os vários isótopos diferentes de todos os elementos e colocasse na tabela periódica, a tabela periódica seria mais ou menos desse tamanho? Você lembra por quê? Que eu havia falado Não, você? sim, eu lembro. Seria muito bom. Então, porque a gente teria que catalogar Porque eles todos têm eles. números de nêutrons diferentes. A gente teria que catalogar todos eles por conta de massa. Sim. Lembra disso? E aí, por isso, os químicos Lembro, e físicos fizeram uma convenção e fizeram uma condensação. O que é isso? Eles pegaram a média de todos os isótopos, de todas as massas, verificaram qual a porcentagem, a abundância no universo, vamos dizer assim, no planeta, enfim. E aí eles colocaram os elementos de acordo com a porcentagem dos isótopos que eles possuem, entendeu? Mas todo elemento químico que está representado na tabela periódica, ele é um elemento neutro. Ele não tem excesso de nêutrons, nem de elétrons e nem de prótons. Compreendeu? Você conseguiu entender isso aí? Vamos agora entender por que a sua dúvida ela é extremamente pertinente e muitos professores passam por cima e não explicam por que o que você está falando é, de certa forma, vamos dizer assim, é errado. Vamos fazer assim, vamos falar. Por exemplo,
Se eu pegar o hidrogênio aqui, ele tem massa 1, né? Tá vendo? Isso, sim. Pronto, esse hidrogênio tem massa 1, correto? O hélio aqui, a massa dele é Uhum. quanto? 4, né? Você tá vendo a massa aqui? E- Tá vendo a sim, massa tô vendo. 4, né? 4003. Pronto. Uhum. Se a gente tivesse um hidrogênio que tivesse massa 4, que é um isótopo de hidrogênio, né? Ele é igual, esse hidrogênio que tem massa 4, se ele tem massa 4, ele tem um nêutron e três, ele tem um próton e três nêutrons. Então a massa dele é 4, correto? Sim. Pronto. Se a massa desse hidrogênio ela é 4, e entenda o seguinte, quando a gente fala isótopo, a gente pode formar um isótopo, a gente pode reagir o isótopo, existem técnicas para isso. A gente pode bombardear o núcleo e aí formar um isótopo, mas que ele vá durar, aí já é outros 500, entendeu? Mas não se atenta a isso não. Vamos focar no que a gente está pensando aqui. Pense comigo aqui. A massa do hidrogênio é 1 porque ele só tem um elétron, né? Ele não possui próton, correto? Não possui Na próton? verdade, ele só possui um Não, próton, possui. perdão. O número atômico dele é 1, ué. Perdão, na verdade eu errei. Ele só possui um próton, Ele. certo? Sim. Então, se a gente adicionar 3 nêutrons nesse hidrogênio aqui, sendo um isótopo diferente desse hidrogênio, ele vai ter massa 4, né? Ele vai ter massa 4. E ele vai ser igual em massa a qual elemento? O hélio? Exatamente. Só que tem um porém. Esse hidrogênio de massa 4, ele é igual ao hélio? Não, para ser igual tem que. O que dá cara é o número atômico, não é? Número Número de atômico, próton. número de elétrons. É o que vai Número de definir. próton. O número atômico é a característica principal do elemento químico. Então, Sim. você havia dito que se eles são do mesmo elemento, né? Se eles pertencem à mesma família de elementos, vamos dizer assim, ele é um hidrogênio, mas ele tem 4 de massa. Esse hidrogênio é igual ao hidrogênio que tem 1 de massa? Sim. Não, porque ele tem Ué. 4 de massa. E além do fato dele ter 4 de massa, veja, pelo fato dele ter Ok. 4 de massa, a massa atômica Uhum. desse elemento é 4, ele é um elemento radioativo. Ele passa a ser um elemento radioativo. Por quê? Porque o núcleo desse elemento passa a ser instável. E com o tempo ele vai perdendo massa, entendeu? Ele vai se degradando em outros elementos. Isso a gente vai ver depois em radioatividade, lá na frente. Nem se esquente com isso. Então, os dois serem hidrogênio não são do mesmo elemento. Não significa que eles são iguais, pelo fato de, como eu havia falado para você, você tem que ter o mesmo número atômico, mesmo número de prótons, mesmo número de nêutrons, entendeu? E também, algumas classificações você pode colocar como o mesmo número de elétrons. Por quê? Porque ele é um elemento neutro. Você está trabalhando com elemento neutro. Isso a gente vai identificar quando a gente estiver trabalhando com reações químicas. Você vai identificar por que um elemento não neutro é diferente do elemento neutro. Entendeu? Porque isso diz respeito ao porquê existem as reações químicas. Se todos esses elementos eles fossem iguais, como Dalton pensava, não existiriam as reações químicas. Entendeu? Conseguiu compreender agora? Consegui. Pronto. Eu vou passar então para os outros modelos. A gente pode retomar depois na próxima aula, mas eu vou falar rapidamente, que é para a gente não perder muito tempo. Já o tempo Era só uma espécie de revisão, né? Sim, na verdade essa é a aula, né? É uma parte da aula essa aqui. Ah, tá, ok. Porque assim, modelo atômico faz parte do conteúdo do ensino médio e também é parte do que é cobrado no Enem, entendeu? Tudo que eu passar para você, em grande parte, fora o extra, porque muitas das vezes na escola você não estuda o suficiente para poder realizar, para poder aprender como é que se faz a questão, entendeu? Então, eu tenho que passar algumas coisas e aí cobrar um pouco mais além, né? Vamos dizer assim. Então, Entendi. aqui essa parte aqui você faz depois, se você tiver interesse. Eu vou mandar para você também isso daqui. Então a gente tem o modelo de Thomson, né? Ele utilizou esse equipamento aqui, que é o tubo de raios catódicos. É o mesmo princípio. Você já teve televisão de tubo? Televisão de tubo?
Sim, aquela televisão que tinha Eu, vidro, de tela de vidro, né? Aquela televisão toda quadradona, não, grande. não sei o que que é isso. Televisão quadrada, você nunca viu uma televisão quadrada? Aquelas televisões gigantescas, assim, grossas e tal, sem ser Ah, LCD. sim, já vi, já vi. Pronto, televisão de tubo Já ali. vi, sim. É televisão de vidro, né? Que era aquelas televisões gordas, assim, né? Que parece uma tela do computador. Grandona, sim. Pronto. Monitor também, monitor gordo. Você já deve ter visto, né? Esse monitor grosso, assim. Já vi. Pronto. Então, ali é um tubo de raio catódico. Você coloca uma energia muito grande sobre um tubo, entendeu? E aí esse tubo, essa eletricidade, ela passa por um canal bem fininho e depois ela se espalha. É mais ou menos isso, entendeu? Entendi. Então, o Thomson, ele fez o quê? Ele tem um ânodo e um cátodo. O cátodo é positivo, é onde vai passar a eletricidade, e o ânodo é uma outra parte, que fica no final, entendeu? E aí ele utilizou gás, que foi o cloro, se não me engano. É o mesmo princípio da lâmpada. Essas lâmpadas, acho que no seu Instituto Federal você deve ver aquelas lâmpadas compridas, não tem? Aquelas lâmpadas Sim, compridas. sei. Pronto, aquelas lâmpadas são de cloro. É um gás que tem ali dentro daquela lâmpada. E aí passa a energia, a eletricidade por ela inteira. E aí fica branca daquele jeito. Aquilo ali é um gás. O gás, ele recebe aquela eletricidade e ele fica excitado. E aí ele começa a emitir luz. Entendeu? Você já chegou a ver, você já chegou a prestar atenção nessas Entendi. lâmpadas? Já deu uma olhada, assim, como é que elas funcionam? Já se perguntou como é que funciona, como elas funcionam? Nunca chegou a se perguntar? Nunca Pronto. cheguei a me perguntar. Então, Simplesmente ligo a luz, vejo que tá ligado. então, aí, isso, veja que aqui, ó, 1903, né? Já é século Uhum. XIX, já é século XIX, é século XX, na verdade. Século XX, ó. Século XX. O primeiro modelo atômico divisível e elétrico, né? Ele estudou as descargas dos raios catódicos e tal, a existência de partículas carregadas negativamente nos átomos. Ou seja, ele via que esse feixe ele tinha desvio. E pelo modelo atômico de Dalton não existiria esse desvio. Por quê? Porque a matéria é indivisível, entendeu? Então, Entendi. ele utilizava gases dentro desse material aqui, e aí esses gases eles começavam a ficar uns pontinhos brancos no vidro. O vidro ele começava a ficar com uns pontinhos brancos, sabe? Como se alguma coisa tivesse colidido, né? Assim, se chocado com a parede do vidro, vamos dizer assim, entendeu? Hum, E a partir disso ele propôs que o átomo ele era formado por um núcleo rodeado de elétrons e isso se tornou como um pudim de passas, né? Como está aqui descrito. E aí a gente tem o modelo de Rutherford, que foi o modelo mais, como posso dizer, mais enigmático assim em relação à teoria atômica. Por exemplo, você tem aqui o. mas é enigmático? Por Eu vou quê? explicar por que enigmático. Porque ele tinha os modelos anteriores, mas eles não tinham muitos dados a respeito da matéria, né? Ele considerava também, Uhum. em certa forma, que o modelo de Thomson estava correto. Então ele foi procurar ver se ele conseguiria replicar o que o Thomson ele conseguiu fazer com aquele dispositivo dele chamado o tubo de raio catódico, né? Então a gente tem aqui, ó, polônio, que é um elemento radioativo. O que ele fez? Ele passou um feixe de radiação numa folha de ouro bem fina, né? Muito fininha. E aí ele passou um feixe Uhum. e como descrito no modelo de Thomson, o átomo ele era indivisível, ele era divisível, mas ele era maciço, ele era fluido, vamos dizer assim. E Entendi. pelo modelo de Thomson, essa radiação ela deveria passar completamente. Não existiria desvio. Só que Rutherford ele verificou que existia desvio, entendeu? Por exemplo, Entendi. ele passou esse raio e colocou um papel fotográfico. Eu não sei se você lembra, não sei se você chegou a acompanhar, né? Acho que aqueles filmes de máquina fotográfica. Já chegou a ver aqueles filmes de máquina fotográfica para revelação de foto? Acho que não, você deve ser muito novo, acho que você nunca chegou a ver isso não.
Mas assim, Sim, que eles vão num lugar com escuridão e tá tendo isso, uma aí luz vermelha. você tem que Tem estar que numa câmera revelar. vermelha, né? Pra não queimar a foto e tal, por quê? Porque aquele papel, Isso é. ele Não. absorve muita radiação, entendeu? Então, Uhum. o que acontece? Essa radiação, ela deveria passar direto, ou seja, ele não deveria ter um desvio, né? Uma deflexão, como está aqui, ó. Ele poderia sofrer Entendi. pequenos desvios, mas ele verificou que o átomo ele não era exatamente como imaginavam, né? Porque havia esse desvio. E aí ele propôs que as partículas alfa, que no caso é a radiação, que a radiação já foi descoberta por Marie e Pierre Curie, né? Que é a Marie, eu vou depois mandar para você a foto dela. Ela foi a primeira física e química, a primeira pessoa, eu acho que até a única, se não me engano, a primeira pessoa a receber 2 prêmios Nobel em física e química ao mesmo tempo, entendeu? Ela foi a única pessoa na história que recebeu. Então, Hum. veja só, partícula alfa, a radiação, né? Ela deveria passar diretamente. E aí o que ele entendeu? O átomo, ele é um vazio gigantesco. É um núcleo bem pequeno, minúsculo, que detém a maior parte da massa atômica e o restante é ocupado pelos elétrons, só que é muito grande o espaço entre a eletrosfera e o núcleo. Aí foi o que ele chamou de eletrosfera, que é aquilo que está em torno do átomo, e o núcleo, que é um negócio muito pequeno, entendeu? Entendi. Então, ele verificou que poucas partículas não atravessavam a lâmina, o núcleo era denso e pequeno e denso, e outras partículas passavam e sofriam desvio, ou seja, o núcleo era positivo. Por quê? Porque quando a partícula alfa, ela é uma partícula positiva, né? Então, se ela é uma Uhum. partícula positiva e o núcleo é positivo, pela lei da física, o que é oposto se atrai e o que é semelhante se repele. Repete. Então, se a partícula é positiva, está se chocando com o núcleo, ao invés dela ser atraída, ela era desviada, entendeu? Por conta Entendi. a atração eletrostática e tal, enfim. Aí o que acontece? A gente tem o sistema solar, né? Que depois foi refutado também por conta de outros problemas, que eu vou falar depois lá na frente. E, e a gente tem só os nêutrons sendo descobertos por James Chadwick, né? E, por exemplo, imagine o tamanho do núcleo comparado à eletrosfera. Por exemplo, você achar uma formiga no centro do estádio, o estádio mais famoso Nossa. aí onde você mora, entendeu? Acho que é Mineirão, né? Uma Não, formiga no verá. meio do Mineirão, vamos dizer assim, entendeu? O tamanho que é gigantesco a eletrosfera do átomo, né? É muito grande. Exatamente. Então, a gente tem aqui a evolução dos modelos atômicos, né? Uhum. Por exemplo, depois houve a questão do problema do porquê alguns elementos ou porquê alguns materiais eles emitiam radiação na ultravioleta, né? O modelo atômico de Rutherford ele não explicava essas questões e por isso ele teve que ser abandonado, né? Que no caso é a luminescência, que é uma característica da fluorescência, que é, por exemplo, a substância vai emitir luz quando estiver sendo iluminada, ou seja, ela não vai brilhar no escuro, e a fosforescência, né? Que a substância irradiada vai continuar emitindo luz após a cessada a iluminação. Então, por exemplo, a gente tem aqui ó, a luz ultravioleta, é uma lâmpada de luz ultravioleta, e as Uhum. cédulas eu acho que é US$ 20 aqui, que elas têm fibras coloridas quando você coloca uma radiação ultravioleta. Aqui a gente tem até os próprios escorpiões, eles brilham no escuro. Quando você utiliza a luz ultravioleta, os escorpiões, alguns escorpiões eles têm essa capacidade. Brilho dessa É, cor mesmo aí? é, Ah, não, né? Isso é muito é, estranho. é sério. E aí vem o modelo de Bohr, né? Eles tinham uma limitação porque eles estavam utilizando a física clássica. A física moderna, Einstein, Max Planck, essa galera, eu acho que você já deve ter ouvido falar,
eles ainda não tinham desenvolvido a física moderna, né? A mecânica quântica, vamos dizer assim. E tinha um problema na questão das órbitas dos elétrons, né? Que ainda é colocada no ensino médio como KLMNOP, né? Camada K, camada M, camada K, L, camada L, camada M, N, as, 2 elétrons, depois 8, depois 32, depois 16. Coisa que não deveria existir, assim. Isso não deve ser mais ensinado, né? Isso aí já está ultrapassado, já faz, eu acho que quase 40, 50 anos, vamos dizer assim. Ué, mas por que então, ainda assim, se Bom, ensina? não sei, eu acho que é porque, enfim, é assim, a educação brasileira é assim, vamos dizer assim. Hum, Pronto, então, o modelo de Bohr, ele veio para estudar essas questões, por exemplo, os elementos eram fluorescentes, fosforescentes, né? sim, Que o modelo atômico de Rutherford não explicava, entendeu? Então, a gente tem, por exemplo, os níveis ou camadas eletrônicas que variam de um elemento químico para o outro, e cada uma dessas órbitas eles deram uma medida chamada quanto, né? Que é quantum, quanto em latim, né? Deixa eu escrever aqui para você quanto? entender. Quanto exatamente, quanto, que significa quantum, né? E aí eles começavam a questionar, por exemplo, a própria natureza da matéria. Por exemplo, a luz, ela é matéria ou ela é apenas onda eletromagnética? Entendeu? Era mais ou menos Entendi. assim. Então aqui ele tem, por exemplo, a energia das camadas, né, a energia dos elétrons, ela é dada pela constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido no comprimento de onda. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, passou-se a ter a ideia de que o elemento ele absorve. Lembra que eu falei para você a radiação eletromagnética? O quê? A radiação eletromagnética, o espectro eletromagnético, lembra que eu falei para você? Lembra disso? Por exemplo, o visível é uma parte muito pequena. E aí a gente tem o ultravioleta, o infravermelho, ondas de Ah, sim. rádio, micro-ondas, lembra? Raio-x, raios Aham. gama. Pronto. Agora que a gente vai entrar de fato nesse assunto. O que é a radiação eletromagnética? A radiação eletromagnética, ela só existe porque os elementos eles possuem essa propriedade de absorver energia e emitir energia em outra região, em outra quantidade, entendeu? Por exemplo, o elétron, ele era acreditado que as órbitas, ele poderia passar de uma órbita para outra de forma, como posso dizer, como se fosse uma escada, né? Primeiro degrau, depois segundo, depois terceiro, depois quarto, e assim sucessivamente. Ou seja, o elétron ele não poderia atingir níveis maiores e retornar à sua camada principal, né? A Sim. camada que ele pertence. Só que isso provou-se que não era de fato correto. Os experimentos de Bohr, ele começou a verificar que um elemento neutro, lembra que eu falei para você, o elemento neutro, o hidrogênio neutro, Aham, hélio lembro. neutro, né? Eles têm o mesmo número de massa, prótons, nêutrons, elétrons. Lembra disso? Pronto. Sim. Agora você vai entender por que um elemento ele é igual a outro elemento, hélio é igual a hélio, se eles tiverem as mesmas características. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, um elétron, né? A energia recebida é a energia 2 menos energia 1. A energia 1 é a energia em que ele se encontra aqui próximo do núcleo. A energia 2 é a energia que ele se encontra mais afastado do núcleo. Certo? Você consegue visualizar isso aqui? Consigo. Pronto. O estado fundamental, lembre-se muito bem disso. O estado fundamental da matéria é o estado em que ele se encontra em repouso, ou seja, o elétron ou o elemento, ele não recebe nenhuma energia de nenhuma fonte e ele continua exatamente no mesmo lugar. O elétron está no mesmo lugar, entendeu? Uhum. Então ele não passa para nível superior, ele não passa para níveis acima do nível de energia, a camada que ele está, certo? Certo. Então, por exemplo, ele está aqui no estado fundamental.
Para ele passar para o nível 2, ele precisa de uma energia maior do que a energia para passar para o nível 1. Veja aqui, ó, o estado fundamental aqui embaixo, nível 1, nível 2, nível 3. Todos os níveis acima do estado fundamental são chamados de estados excitados. Você consegue visualizar isso aqui? Consigo. Pronto. Então, estado fundamental. Aí para a energia, veja aqui, ó, essas setas elas indicam a energia necessária para o elétron passar para um outro nível. Veja, tá vendo aqui, ó? Veja que para o nível 3 é maior do que para o nível 1. Isso se chama energia quantizada, ou seja, a energia ela é definida, não é qualquer energia, entendeu? O elétron para passar para um nível diferente, ele precisa de uma energia específica, que é determinada por aquela fórmula que eu lhe mostrei, que é essa daqui, ó. A energia é igual a H vezes C dividido por lambda, né? Então aqui, ó, ao absorver um quanto de energia, o elétron salta para um nível mais energético. Ocorre a excitação eletrônica. E aí, quando ele... Lembra que eu falei para você? Por exemplo, a camisa é branca, a camisa é preta, é verde. Ela está emitindo em outra frequência do espectro visível. Lembra disso? Sim, lembro. Pronto. Agora você vai entender por quê. Por exemplo, eu falei para você que o elétron, para pular para um nível, ele precisa de uma energia específica, não é isso? Preciso. A energia quantizada. Para voltar para o nível fundamental, ele precisa da mesma energia, entendeu? Para voltar. Ok. E aí ele está aqui no estado excitado, ele está com um monte de energia, ele está carregado aqui, está completamente doido para voltar para o nível dele, onde ele está em repouso, vamos dizer assim. Ele vai emitir energia naquela faixa. Por isso que a gente vê as cores como a gente vê hoje, por exemplo. Lambda é o comprimento de onda da luz que foi emitida. Por exemplo, você está aqui, o nível de excitação aqui, o elétron está aqui no nível 3. Para ele voltar para o nível fundamental, veja que tem um comprimento menor, aqui tem um comprimento maior, e tem que ter uma energia com um comprimento maior. Lembra que eu falei para você que quanto maior o comprimento da onda, menos frequência ela tem? Lembro. Pronto. Qual é a onda que tem maior número de onda? Você lembra? Maior o que de onda? Maior comprimento de onda. A onda mais longa do espectro eletromagnético que a gente discutiu. Dos rádios. A onda de rádio. Uma torre de rádio está lançando ondas a quilômetros de distância. Entendeu? Enquanto o raio-x, quando a gente vai no dentista, ela é muito curta. A onda é extremamente curta e faz aquela chapa. A gente consegue ver o dente lá e tal. Pronto. É mais ou menos isso. Então, veja que quanto menor o nível de energia, mais energia essa onda tem. Então, a onda de rádio, ela tem menos energia, ela é menos energética que a onda do ultravioleta. Concorda? Concordo. E agora você entende por que o ultravioleta, o sol que produz ultravioleta, ele penetra na nossa pele, causa mutação e causa câncer, enquanto a onda de rádio, a onda do roteador, de wireless, né, que é rádio também, ele não provoca nenhum tipo de problema no nosso corpo. Visualizou? Conseguiu visualizar? Consegui. Pronto, agora a gente vai passar para o próximo... Aqui, ó. Lembra do espectro eletromagnético? Por que você tá rindo assim? Lembra do espectro eletromagnético? Lembro. Pronto, aqui, ó. Aqui está a escala completa do espectro eletromagnético, junto com as frequências, ó. Aqui, ó. Frequência, comprimento de onda, 10 a menos 15. Raios cósmicos, né? Ou seja, as estrelas solares, né? Por exemplo, a gente tem o Sol, mas a gente tem outras estrelas no nosso universo. Então, ela tem uma frequência gigantesca aqui, ó, 10 a 23, ó. Tá vendo? Enquanto o comprimento de onda é muito curto, muito pequeno, ó. Tá vendo isso? Sim. Pronto. Raio-X, ó, o raio-X, ele tá aqui, ó, a frequência 10 a 18. Então, quanto maior a frequência, mais capacidade de penetração essa onda possui. Essa radiação ela possui. Você veja aqui, ó, o visível. O visível está bem aqui, ó, uma faixa bem pequena que a gente consegue visualizar. Muito pequenininho. 400 nanômetros, 750 nanômetros.
Muito pouco, tá vendo? Aqui tem o ultravioleta, o ultravioleta A, B, C, ó. Isso aqui. O radar, ó, veja o radar. O radar é o que os como é que se diz? Os aviões eles se orientam, né? Ah, Entendeu? Eles se orientam. Aí a gente tem aqui também, ó, rádio, ó, ele tá aqui. UHF, televisão. VHF, televisão também. Onda média, onda longa, onda curta. Tudo isso aqui, tá vendo? Extremamente uhum. baixa. Aí aqui a gente já está em outra situação que a gente não consegue visualizar. Veja que a distância, por exemplo, 1 km, a onda de rádio ela pode atingir, ó, 1 km. Ou seja, vai até, entendeu? Até chegar a níveis absurdos, né? São comprimentos de onda muito Muito longos e grandes, frequências muito exatamente. baixas. Veja aqui, ó. Ah, Aqui. você sabe que a chamada, aquele aviso lá de acabar em breve, né? Apareceu aqui. Não sei se. Sim, eu vi, eu vi. Ah. A gente já tá encerrando essa daqui para iniciar de física. Uhum. Veja aqui, por exemplo, ó, a gente tem uma escala que a gente consegue comparar a matéria ou os objetos com a frequência e com o comprimento de onda. Eu já te mostrei essa figura aqui também. A gente também Uhum. tem a questão da temperatura, né? Que é emitida, né, pelos nossos corpos, vamos dizer assim. Que a gente recebe a radiação e a gente consegue emitir. Veja que a gente está em torno aqui de, deixa eu ver, menos 300 graus, vamos dizer assim. A radiação que a gente consegue emitir, né? Bem pouco, comparado a um raio-x que vai para quase 10.000 graus, né, Celsius, vamos dizer assim. Aí você vê aqui, ó, o núcleo atômico, 10 a 20 a frequência, enquanto o comprimento de onda é 10 a -12. Isso Veja é a que quantidade de graus que é necessário para emitir radiação. não, é a radiação que pode ser emitida por uma estrela, vamos dizer assim, entendeu? Que Para uma o quê? ela tenha elementos assim. Ah, Então, aqui a gente tem o modelo atual, que a gente não fala mais de órbita, mas a gente fala de orbital. Eu vou explicar isso depois. sim. E a gente tem outros modelos aqui. Esse aqui eu vou passar, vou Mas terminar aqui, eu vou encerrar né, aqui, porque a gente vai para a próxima aula falar só sobre esses outros modelos, entendeu? esse modelo orbital